uma ativista trans seminal no movimento trans em Portugal. O nome dela era Eduarda Alice Santos e nós queríamos fazer uma homenagem à Eduarda e ler um texto sobre a vida dela e o contributo dela para o ativismo trans em Portugal e depois fazer um minuto de silêncio em honra, em luta pela memória da Eduarda. E eu, portanto, vou procurar, porque achava que tinha aqui e desapareceu. Só um segundo. Não está a abrir. Não estou a conseguir abrir. Só quero dizer muito obrigado para todos vocês ser aqui. Isto era uma luta que começou já em 2022 com muita consistência, com muito sofrimento e devagarinho cresceu. E só quero falar muito curto sobre as lutas esquerdistas, as lutas para nossas sobrevivências, as lutas de comunidades marginalizadas. Muitas das vezes tem muitos momentos que é que nós achamos que a luta não vai conseguir num sucesso, numa mudança. E é uma coisa assim, é uma acumulação do tempo, uma acumulação de força da comunidade e necessariamente a vossa e todos entrar dentro de solidariedade e aliança conjunto para mudar estas estruturas horríveis passados para usar nossas vidas para contribuir para um mundo novo. Obrigada. Eduarda Alice Santos nasceu em 1958. Envolveu-se inicialmente na primeira associação trans em Portugal, a T, Associação para o Estudo e Defesa do Direito à Identidade de Género, fundada em 2002 pelas pioneiras Jó Bernardo e Andreia Ramos. Foi ali que conheceu aquela que seria a sua companheira de vida ao longo de mais de 15 anos, Lara Crespo, graças à qual, dizia, iniciou a sua transição. O ativismo público de ambas e as críticas que publicamente se atreveram a dirigir ao corpo médico, do qual continuavam dependentes para a transição, e as suas práticas não foram bem acolhidas pelo mesmo. Além do que já tinham em comum, a Lara e a Eduarda passaram a partilhar mais um aspecto. Foram duas das pessoas que durante mais tempo, 8 anos a Eduarda e quase 10 anos a Lara, foram entravadas pelo sistema médico nos seus processos de transição, de uma forma que as futuras leis de identidade de género viriam mais tarde a proibir, ao estipularem um tempo limite de 2 anos para a conclusão de qualquer processo de transição de género. As represálias exercidas pelo corpo médico não silenciaram em nenhum momento as suas críticas públicas. Eduardo e Lara participam ainda pela T na primeira marcha do orgulho LGBT do Porto, mas a associação seria extinta pouco tempo depois. Em 2007, integraram o coletivo Panteras Rosa, criado em 2004. Durante este período, encontraram nas Panteras uma plataforma para desenvolverem uma expressão trans autónoma, dando voz ao podcast então emitido regularmente pelo coletivo, o programa Garras de Fora, grandemente dedicado ao tema da transfobia. A partir de 2005, as Panteras Rosa envolveram-se numa iniciativa internacional que decorria anualmente em Marselha, as Universidades Euromediterrânicas das Homossexualidades. Em 2006, Lara e Eduarda participam também no evento, apresentando um filme co-realizado por Jó Bernardo e Josh Delbauer sobre o assassinato de Gisberta, na denúncia do qual se empenharam igualmente.
É a partir daí, 2007, que as Panteras Rosa entram em contacto com o grupo Guerrilha Trava Louca e outros coletivos trans-catalães e de outros pontos da Europa que viriam a estar na origem daquela que vai a ser conhecida como a campanha Stop Patologização Trans, em torno de um objetivo hoje cumprido, mas que à altura parecia impossível: a despatologização das identidades trans nos principais documentos médicos de referência internacional. Em 2009, as Panteras Rosa iniciam a versão portuguesa da campanha. Apesar de um distanciamento inicial face à campanha, que viam como podendo ameaçar o acesso aos cuidados médicos com participados, Lara e Eduarda aderem à campanha. Em 2011, abandonam as Panteras para fundar o GTP, Grupo Transsexual Portugal. A adesão do GTP à campanha Stop Patologização Trans Portugal, em 2012, contribuiu grandemente para ultrapassar a desconfiança do restante movimento LGBT português relativamente à campanha e à perspectiva da despatologização e autonomia das identidades trans. 2 anos depois, a campanha era já dinamizada por um conjunto amplo de coletivos. Foi no contexto desta campanha que o GTP e as Panteras realizaram conjuntamente em Lisboa, frente à estátua do Dr. Sousa Martins, a ação Oração das Transtornadas, em 2012. Meses antes, o GTP realizara uma tertúlia pública em Lisboa com o título Policiamento do Género e a Luta Transsexual, que descreve como a primeira iniciativa pública de debate onde as pessoas transexuais e ativistas possam falar livremente sobre o tema da despatologização, sem a presença sempre policial de médicos e ou psicólogos. Foram muitas as colaborações do GTP com outros coletivos e entidades ao longo dos anos. Um dos contributos mais fundamentais e relevantes do GTP foi o trabalho de estudo e compilação que informou o processo legislativo de aprovação da primeira lei trans em Portugal, em 2011, já então erradamente referida como Lei de Identidade de Género, mas que, apesar de passar a permitir a mudança dos documentos de identificação independentemente do processo médico, era ainda muito limitada. Face à segunda lei, a atual, que seria aprovada em 2018 e em cujo debate e reivindicação também se empenharam. Um objetivo ainda hoje por cumprir e que as primeiras ativistas trans portuguesas que aqui fomos referindo sempre exigiram até ao presente foi a inclusão da identidade de género como fator de não discriminação no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. O GTP foi ao longo de toda a sua existência uma das entidades organizadoras da Marcha do Orgulho de Lisboa, mesmo quando as limitações financeiras e pessoais de ambas, Lara e Eduarda, impuseram uma participação à distância. Após a morte de Lara Crespo, em 2019, e apesar de continuar a publicar em nome do GTP, que não queria ver extinto, a Eduarda voltou a integrar o coletivo Panteras Rosas. Manteve viva a memória da Lara e do GTP, publicando registros históricos com frequência, preservando o seu arquivo comum e, em mais de uma ocasião, intervindo publicamente contra deturpações e apropriações abusivas do seu legado. Como a informação partilhada na página de Facebook Guilhotina, logo 2 dias após a morte de Lara, que era assumidamente transfeminista e explicitamente solidária com a causa das trabalhadoras do sexo, se atreveu a publicar um texto que lhe atribuía uma suposta posição de defesa do abolicionismo do trabalho sexual, alegação inteiramente falsa e dolosa com a qual a Eduarda se sentiu extremamente ferida. A sua preocupação com a preservação da memória histórica estendia-se ao conjunto do movimento trans, tendo, por exemplo, participado recentemente com o texto Momentos de Arranque Trans na publicação de memória da Associação Gentopia. Sempre solidária, com um humor bestial, dizendo sempre o que pensava, para bem e para mal, com uma honestidade e crueza por vezes estonteante, muitas vezes casmurra e cabeça dura, características que reconhecia e cultivava, mas sempre com vontade e capacidade de evoluir através dos argumentos, a Eduarda deixou-nos na manhã de ontem, dia 20 de janeiro de 2023, aos 65 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória. Queria pedir um minuto de silêncio a todos em memória e luta da vida de Eduarda e do seu contributo para as nossas vidas, hoje e daqui para a frente.
tarde a todos. Eu vou começar esta minha intervenção com apenas 3 palavras. Lola tem SIDA. E agora é o momento de começar. Aproveito este momento, este silêncio e esta atenção para tocar num assunto importante que nos prejudica frequentemente de forma silenciosa e invisível. A serofobia, ou seja, o conjunto de discursos de ódio e práticas discriminatórias contra quem vive com VIH. A comunidade LGBTIA+, toda, e as pessoas trans particularmente, são desproporcionalmente afetadas por esta epidemia que tem agora mais de 40 anos. O acesso reduzido aos cuidados de saúde, às medidas de prevenção, aos tratamentos, está entrelaçado à precariedade laboral e social, que, mais uma vez, mete em perigo acrescido as vidas trans. Não querendo ocupar este lugar de fala mais do que considero legítimo, quero só tocar em mais um ponto. As ameaças. Sabemos que uma das sequelas da ação da quinta-feira passada é que Keila está a receber ameaças e mensagens de ódio. Por experiência pessoal, enquanto alvo de ameaças serofóbicas e homo-lesbo-bi-transfóbicas, posso dizer que nós ficamos frequentemente desprotegidos pela justiça desse país. E ainda quero relembrar que as ameaças não são apenas um ato violento que acaba no momento em que acontece, mas uma prática que gera medo, cria trauma, faz viver em constante hipervigilância. Eu denunciei. O caso foi arquivado. Protejamo-nos uns aos outros, porque, por enquanto, é tudo o que temos. Obrigada.